Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and... Muitos desaparecimentos ficam sem resposta, mas e quando a resposta vem e é mais assustadora do que qualquer hipótese? Hoje você vai conhecer 3 histórias reais de pessoas que desapareceram e foram dadas como mortas. Pessoas que o mundo já tinha esquecido, mas que anos depois foram encontradas. Uma menina sequestrada por um fanático religioso e obrigada a viver ao lado dele como esposa por meses. Um menino que cresceu sob o mesmo teto de um sequestrador sem poder pedir ajuda. E 3 jovens mulheres que sobreviveram a um cativeiro infernal por mais de uma década. Essas histórias provam que, por mais escuro que o abismo pareça, sempre existe uma chance de fuga. Era uma tarde comum em Cleveland, nos Estados Unidos, quando Amanda Berry desapareceu sem deixar rastros em 2003. Um ano depois, Gina de Jesus também sumiu, mas em 2002, antes das duas, Michelle Knight já tinha desaparecido sem chamar a atenção da mídia. Na época dos sumiços, Michelle tinha 21, Amanda 16 e Gina 14 anos de idade. Durante anos, ninguém soube o que aconteceu com elas. As famílias se desesperaram, a polícia vasculhou tudo e o tempo foi passando. Mas o que ninguém imaginava é que todas as 3 estavam vivas e presas dentro da casa de um homem chamado Ariel Castro, a somente poucos quarteirões de onde moravam. Ariel mantinha as 3 em quartos separados, com portas reforçadas e acorrentadas por longos períodos. Ele abusava delas constantemente, controlava cada movimento e as obrigava a viver em silêncio. Michelle chegou a engravidar várias vezes e foi espancada até perder os bebês. As garotas só podiam sair dos quartos em horários específicos, nunca ao mesmo tempo. Viviam na escuridão, com medo, com dor e com incerteza. Tudo isso durante mais de 10 anos. Até que um dia, em 2013, Castro saiu e pela primeira vez esqueceu de trancar uma das portas internas da casa. Amanda se deu conta disso e conseguiu chegar até a porta principal, que ainda estava trancada com um cadeado pesado. Foi então que ela viu algumas pessoas passando do lado de fora e começou a gritar por ajuda com todas as forças. Amanda foi ouvida por um homem que a ajudou a arrombar a porta da frente. E assim, ela escapou. Imediatamente, ela se dirigiu à casa de um vizinho e ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou as outras 2, Gina e Michelle, ainda vivas. Ariel Castro foi preso e condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade. Um mês depois, como bom covarde que era, ele se enforcou em sua cela. Ele desistiu após um mês, enquanto as meninas aguentaram e lutaram por uma década. I'm Amanda Berry, helping Northeast Ohio Police bring missing people home. Amanda Berry hoje apresenta um programa de TV ajudando outras famílias a encontrarem pessoas desaparecidas. Gina de Jesus criou uma fundação para apoiar vítimas e Michelle Knight, agora com outro nome, se casou, virou escritora, palestrante e comanda uma fundação focada em ajudar vítimas de crimes. Todas elas foram arrancadas do mundo, mas conseguiram voltar. Em 2002, Elizabeth Smart tinha 14 anos e vivia em uma casa confortável com sua família nos Estados Unidos. Era uma noite tranquila quando um homem armado entrou pela janela do quarto dela, a ameaçou com uma faca e a levou embora. O nome dele era Brian David Mitchell, um autoproclamado profeta com delírios religiosos que acreditava ter sido escolhido por Deus para reunir esposas espirituais. Pois é. Ele levou Elizabeth até um acampamento escondido nas montanhas, onde passou meses abusando e aterrorizando-a, tanto física como psicologicamente. Elizabeth ficou 9 meses sob o controle dele e da esposa, Wanda Barzee, que ajudava nos abusos diários e constantes.
Durante todo esse tempo, ela esteve a poucos quilômetros de sua casa. Em alguns momentos, foi até levada em público, disfarçada com um véu, andando pelas ruas ao lado desses cretinos enquanto a polícia procurava por ela. A única razão pela qual Elizabeth não fugiu ou pediu socorro foi o medo. Brian dizia que mataria sua família se ela tentasse escapar, e ela, é claro, acreditava. Foi só em março de 2003 que tudo mudou. Um casal que havia visto uma reportagem recente sobre o caso reconheceu o trio andando pelas ruas e chamou a polícia. Elizabeth foi resgatada viva, enquanto Brian e Wanda foram presos. Brian Mitchell foi condenado à prisão perpétua, enquanto Wanda recebeu 15 anos e, infelizmente, foi solta em 2018. Hoje, Elizabeth é uma ativista renomada pelos direitos de vítimas de sequestro e abuso. Ela reconstruiu sua vida, escreveu livros, deu palestras, construiu fundações e se tornou símbolo de força e recuperação. Sean Hornbeck desapareceu em 2002, quando tinha apenas 11 anos em uma pequena cidade nos Estados Unidos. Ele andava de bicicleta perto de casa quando foi sequestrado por Michael Delvin, um homem que o levou à força para um apartamento em outra cidade para ser abusado constantemente. Durante os primeiros dias, Sean foi mantido em cativeiro sob ameaças frequentes, mas com o tempo, Devlin começou a levar o garoto para fora e fez com que ele se passasse por seu próprio filho adotivo. Durante mais de 4 anos, Sean viveu assim, andando pelas ruas como uma criança qualquer e sofrendo horrores dentro de casa. Tudo isso sem a possibilidade de pedir socorro, sempre sob a sombra do medo da manipulação e das ameaças. O caso só foi resolvido quando Devlin sequestrou outro garoto, chamado Ben. Dessa vez havia uma testemunha e o carro do sequestrador foi identificado. A polícia eventualmente rastreou a localização do homem e, ao invadirem o apartamento, encontraram tanto Ben como Sean ainda vivos. A história chocou o país inteiro. Como alguém pode viver por 4 anos cercado de pessoas e ainda assim continuar sendo um prisioneiro? Sean sobreviveu, mas as cicatrizes ficaram e foram profundas. Ele passou anos em silêncio tentando entender o que havia vivido, mas hoje luta por justiça e pela conscientização sobre casos de sequestro e abuso. E quanto a Michael Devlin, hoje em dia ele tem 59 anos e está servindo sua pena em uma penitenciária de segurança máxima. Ele foi condenado a 4.240 anos de prisão. Essas 3 histórias têm algo em comum. Todas pareciam ter terminado em tragédia, mas às vezes a tragédia acaba dando lugar à resistência. Essas pessoas não só sobreviveram, elas lutaram, reconstruíram e nunca desistiram. Elas enfrentaram o pior lado do ser humano e mesmo assim conseguiram olhar para o mundo e ter esperança. O trauma pode durar uma vida, mas a coragem de seguir adiante é o que transforma vítimas em sobreviventes. Então foi isso, rapaz. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, aquele blá 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 de sempre, e até o próximo vídeo. É nóis.